Bom, vamos dar continuidade à segunda unidade da disciplina Saúde e Segurança Ambiental do curso técnico em Meio Ambiente. A segunda unidade iremos abordar os riscos e prevenção ambiental no trabalho, né? Vimos na primeira aula essas noções básicas e hoje vamos dar continuidade. Então, o que é um risco ambiental? São situações onde a integridade física do trabalhador pode ser comprometida. A gente viu na unidade passada toda aquela parte de segurança do trabalhador, né? Evitar os acidentes no trabalho. A quem vai trabalhar com a integridade física, né? E situações de risco que estão sendo expostos. Então, riscos ambientais que existem no ambiente são capazes de causar, né, danos à saúde do trabalhador devido à sua natureza, intensidade ou tempo de exposição. Também foi abordado na aula passada esses danos, né, essas substâncias que, com o uso contínuo, com a participação de um tempo maior, a saúde do trabalhador é prejudicada. E com isso nós temos os profissionais na área de saúde que atuam na empresa, né, para evitar que esses danos, né, à saúde se agravem. Tenha sempre um controle através dos exames e das consultas. Então, aqui nós temos, exemplo, risco químico, nós temos risco biológico, ergonômicos, riscos de acidentes e riscos físicos, como exemplo dos riscos ambientais. Os riscos químicos são decorrentes, de modo geral, de produtos manipulados pelos trabalhadores que sejam na área da indústria ou no campo. Essa intensidade ou tempo de exposição são determinadas de acordo com a gravidade da lesão. Então, as principais formas de contaminação química são poeiras minerais, né, através da sílica, carvão, minerais, também através dos vegetais, como algodão, bagaço de cana-de-açúcar, alcalinas, através do calcário, nós temos através do fumo, das névoas, neblinas, gases, vapores, substâncias compostas ou produtos químicos em geral, né? A gente vê aqui um exemplo dentro da ação do trabalho, da atividade do trabalhador nas empresas. Ele está sempre em contato com alguma substância, com algum produto químico que vai favorecer a continuidade dessa atividade, pode ocorrer algum dano químico, está exposto a um risco químico, se evita algum dano para a saúde do trabalhador. Os riscos biológicos acometem principalmente os trabalhadores na área de saúde, limpeza urbana e destinação de resíduos, dos abatedouros e dos laboratórios clínicos. Dentro da área, né, da limpeza urbana, da parte de resíduos, a gente verifica muito que eles deveriam usando o EPI com frequência, mas na nossa percepção, a gente vê no dia a dia, usam mal a luva e o sapato, né, que tem que estar com segurança, mas eles estão na área de risco do mau cheiro, eles podem pegar produtos que estejam contaminados, porque às vezes as pessoas não fazem uma seleção do seu material, né, dentro da sua residência, colocam tudo. Tem que ter cuidado com produtos que podem estar quebrados, vidros, né, dentro desse vidro, às vezes tem seringas, que as pessoas acabam colocando. Os agentes biológicos são capazes de provocar dano à saúde humana, podendo causar infecção, efeitos tóxicos e alérgicos, doenças autoimunes, formação de cânceres, né, e malformações. Os principais agentes biológicos são micro-organismos geneticamente modificados, culturas de células de organismos e parasitas e tóxicas. E os riscos físicos, então são mais comuns, né, causados por agentes ambientais. Então, isso pode causar, então tem uma área que a acústica não é boa, então tem o ruído, tem vibrações, radiações, frio, calor, né, pressões anormais e umidade. Então, fisicamente, né, a gente sente esse mal, estar em uma área de trabalho que é desconfortante. E os riscos ergonômicos, né? Então, está relacionado ao conforto do trabalhador, ao seu ambiente, que é evidenciado pela segurança e bem-estar. Então, a gente trabalha muito. O que é esse risco ergonômico? Postura. Então, você tem que saber, para não ter uma lesão mais grave, devido a não saber levantar um peso, assentar. Às vezes, você tem atividades repetitivas, né, que acabam acarretando
certos riscos. Então, a NR17 estabelece parâmetros que permitem a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, proporcionando o máximo conforto, segurança e desempenho eficiente de suas funções. Se um trabalhador não está sentindo dor nas costas, dor na mão, tanto digitar, não está tendo toda uma forma de desenvolver com segurança aquele trabalho, sem causar dano, sem riscos, né? O trabalho não vai ser feito do jeito que se espera. Então, a eficiência acaba sendo aquém do que se espera. Então, esses riscos são também, os ergonômicos são também riscos físicos, porque tem a relação com a postura do trabalhador, né? As condições de utilização de máquinas e ferramentas que o trabalhador está exposto, né? Que foi falado no slide passado. Então, os riscos ergonômicos. Então, nós temos os exemplos, né, e as principais causas. Então, um exemplo: má postura, levantamento e transporte de pesos, jornada de trabalho prolongada, monitoria e repetitividade, né, que às vezes causa o LE, né, causador de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho e lesões por esforços repetitivos. As causas são procedimento rígido de trabalho, postura rígida, excesso de trabalho, tensão em casa e no trabalho, ausência de pausas em tarefas que estão exigindo um descanso periódico. Então, se eu tenho uma jornada muito prolongada, eu tenho que verificar as pausas para o trabalhador, para ele poder descansar, né? Poder colocar. Então, se eu tenho também, fico muito tempo sentado, eu tenho que ter locais, uma boa cadeira, uma boa mesa que me permita uma postura e que não me cause desconforto. E isso tudo diminuindo os outros, né, acidentes, esses riscos, né, que ocorrem na ergonometria. Riscos de acidente ocorrem em função das condições físicas. Então, tem o ambiente físico e do processo de trabalho. E tecnologias impróprias, capazes de provocar lesões à integridade física do trabalhador. Então, aqui nós temos exemplo: um arranjo físico inadequado, máquinas sem proteção, iluminação deficiente. Então, isso aqui a gente vê que está relacionado a atos, né, e as condições inseguras. Então, o trabalhador tem que ter atenção, né, como está trabalhando, para poder evitar esses acidentes. Eu tenho tanto acidente, eu tenho perda material, como eu tenho a lesão do trabalhador. Então, o local que está escuro, que é úmido, às vezes favorece, né, a presença de animais peçonhentos, né, a falta de utilização do EPI, do EPC, a falta de atenção, né, com o material que eu estou trabalhando. Tudo isso favorece os riscos a acidentes. E para isso, né, nós temos um mapa de risco, que é o conjunto de registros gráficos que vai representar os diversos locais de trabalho em uma planta baixa. Então, vai me dizendo que tipo de riscos eu tenho, então eu já tenho que ter uma observação, né, daquele ambiente. Então, qual é o objetivo do mapa de risco? Reunir as informações necessárias para estabelecer o diagnóstico da situação, segurança e saúde do trabalhador na empresa, possibilitar, durante a sua elaboração, né, a troca e divulgação de informações entre os trabalhadores, bem como estimular sua participação nas atividades de prevenção. Então, nós sempre temos, né, CIPA está trabalhando com isso, chamando o trabalhador para essas atividades. Ser simples e objetivo, a tal ponto que qualquer trabalhador, por mais leigo que seja, né, consiga interpretar sem nenhum auxílio de técnico. Então, na hora que eu dar uma olhada, eu consigo identificar os locais e os respectivos riscos que eu tenho. Então, aqui tem um modelo, né, a simbologia, o tamanho, né, que eu tenho a cor e os tamanhos para cada identificação do tipo e a intensidade dos riscos ambientais. Então, risco biológico, os químicos, ergonômicos, mecânicos, físicos, eu tenho do leve, médio e elevado. Aqui seria uma planta abaixo, né, mostrando os locais. Então, na administração, né, eu tenho o risco ergonômico. Aí, no almoxarifado, eu já tenho risco químico, eu já tenho um risco mecânico e tenho um risco físico. E assim por diante. Vai tendo a intensidade do leve, do médio e do elevado.
Acidentes ambientais. Então, acidente ambiental a gente já vê, né? A gente está dentro da área do curso técnico, né, em meio ambiente, você já ouviu falar de muito e a gente já escuta muito dentro dos jornais, dentro do que ocorre no nosso dia a dia, a nível de Brasil e a nível de mundo. Então, quais são as principais causas do acidente ambientais? Armazenamento incorreto de substâncias contaminantes, descarte inadequado de resíduos e de produção ou insumos produtivos, tratamento inadequado de rejeitos produtivos, falha de manutenção em equipamento, acidente com transporte de carga, né, exemplo, navios e caminhões, falha nos equipamentos de produção. As consequências, a perda da biodiversidade, da qualidade de vida das pessoas. Um exemplo disso a gente viu muito nítido foi no acidente, né, em Mariana com a barragem de rejeito, né, das empresas Samarco, né, da Vale, entre outros, que ocorreu. Então, o dano foi muito grande, o acidente foi grande. Então, a perda da biodiversidade foi, não tem nem o que comentar, e também da perda de vida das pessoas. Então, famílias são afetadas quando deixam de obter seu sustento através da pesca, da agricultura, né? Ou quando tem que deixar suas casas ou em regiões de origem. Foi o que ocorreu lá, sem condições das pessoas permanecerem, né? Então, isso aí teve, hoje, até hoje ainda está correndo, né, buscando soluções para isso. Aqui nós temos uma foto, né, que é de Mariana, e o outro que é do porto, que ocorreu no ano passado, a explosão lá do Porto de Santos. Principais acidentes ambientais. Então, aqui vou historicamente, né, então, a toxina em Seveso na Itália, né, que teve os produtos, uma área foi isolada, vazamento de gás em Bhopal também acarretou mortes, né, tem até um filme que retrata isso. Usina nuclear de Chernobyl também, navio Exo Valdez no Alasca, que foi através do petróleo, né, que vazou, derrame de petróleo no Golfo do México também. Então, esses aí são alguns dos principais acidentes, dentre outros, a nível de mundo, né. No Brasil, nós tivemos derrame de petróleo no Rio Iguaçu, no Paraná, morte de peixes no Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, derrame de resíduos de mineração, Minas Gerais, incêndio na área industrial do Porto dos Santos, que foi no ano passado, rompimento da barragem Mariana, ano passado em Minas Gerais, incêndio do contêiner do Porto do Santos em São Paulo, agora em 2016. Então, peguei alguns principais, alguns que ocorreram e os últimos 3 mais ocorrentes a nível nacional. E a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, né, que eu já até comentei. Então, ela é uma organização de representante do empregador e de empregado. Se reúnem os empregadores, né, e o empregado, que tem como objetivo a prevenção de acidente. Então, a empresa tem esse objetivo de não ocorrer acidente com os seus trabalhadores. Decorrente então, objetivo de prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho e a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Então, o trabalhador, o objetivo é essa preservação da vida e essa promoção da saúde, né? Então, casando os dois, eu tenho uma condição, uma qualidade de vida de trabalhar naquela empresa, né? Me proporciona isso. Então, não é só o trabalhador tem sua parte e o empregador também. Então, a CIPA reúne os dois. Então, a CIPA ela é regulamentada, né, pela consolidação das leis do trabalho. Tem um artigo, né, pela norma número 5, NR05. Então, aí você pode pegar, colocar e dar uma lida explicando melhor do que se trata a CIPA, né? Apesar que no nosso material, na apostila também já vem comentando, dê uma lida no material. Insalubridade. Então, são consideradas atividades, operações insalubres, para aquela que, por sua natureza, condições ou método de trabalho expõe o empregador a agentes nocivos à saúde. Então, a gente viu na aula passada esses riscos, né? Esses agentes nocivos que o trabalhador tem. Então, a insalubridade se casa aí. Então, esses agentes estão acima do limite tolerável, né, do que é colocado dentro da legislação, do que pode ser exposto durante o tempo, né, e a intensidade. Então, o trabalhador tem direito a essa insalubridade. Então, ambiente salubre, ambiente que prejudique a saúde, mas ele tem que trabalhar nesse ambiente, né? Lá onde ele, apesar de ter todo esse equipamento de proteção, todo o cuidado
para preservar a vida e também para a promoção da saúde dele, ainda corre o risco. Então, a insalubridade é acrescível. Então, os agentes físicos insalubres, trabalho noturno com pouca luminosidade, às vezes, apenas com lamparinas ou velas, ambiente de trabalho sem ventilação adequada, excesso de ruído, calor, frio, exposição a substância nociva ou radioativa, biologicamente ativas, entre outros. Isso aí o profissional, o trabalhador tem direito à insalubridade. E que esse adicional de insalubridade, que valor é esse, É um valor em espécie, que é pago ao trabalhador, devido a essas condições que vão prejudicar a sua vida. Então, a NR15 diz que tal provento é incidente sobre o salário, acrescido do salário, regional e equivalente. Então, 40% para insalubridade grau máximo, 20% grau médio, 10% grau mínimo. Então, esse valor é acrescido, no seu rendimento, no salário. Quando incidirem mais de um fator de insalubridade, por exemplo, eu tenho um mínimo e tenho um grau máximo, por exemplo, vai valer apenas, vai receber apenas um e não vai acumular o dois, vai pegar o maior. Então, ele vai receber os 40% e não os 50%, 40 mais 10. Apenas os 40%, que é o que vai prevalecer sobre o grau máximo, prevalece sobre o grau mínimo. A eliminação ou neutralização da insalubridade vai determinar a cassação. Então, se eu não estou mais naquele ambiente, eu fui transferido e eu não estou mais trabalhando com aqueles riscos, eu perco essa insalubridade. E a periculosidade, é a possibilidade de ocorrer danos à saúde do trabalhador por estar exposto a produtos químicos perigosos ou a fatores externos e que causem risco à integridade física, como calor, umidade, faísca, fogo, fenômenos sísmicos, choque e atrito. Então, é essa atividade, essa exposição, durante essa atividade na empresa. É considerado como periculosidade o trabalho que envolve produtos radioativos, energia elétrica, entre outros. Aí nós temos a BR-16, que vai assegurar ao trabalhador a percepção adicional de 30%, incidente sobre o salário, mais que o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificação. Então, prêmio participação. Então, a empresa vai pagar, na insalubridade eu tenho os valores de 10, 20 e 40, na insalubridade. Na periculosidade não, é fechar 30%, no salário, quando a atividade é considerada, considerada uma atividade com periculosidade. E com isso a gente encerra a unidade 2. Peço mais uma vez que dê uma lida na apostila, de onde esse material todo está sendo retirado. Dê também uma lida nas atividades complementares, participem dos fóruns e das atividades junto com os tutores. Até a próxima!